Mundo pós-Guerra Fria. A Guerra Fria chegou ao fim junto com a União Soviética. Vamos ver a sucessão de fatos que levaram ao final a União Soviética. Na década de 80, essa região apresentava sinais de uma profunda crise política e econômica, principalmente devido aos gastos imensos com a Guerra Fria. Investimento em tecnologia de guerra fez faltar recursos para outras áreas do governo. Então, vamos ver essas dificuldades, esses problemas. Então, temos a não distribuição de recursos de acordo com as necessidades da população, aos serviços como energia elétrica, água e luz serem precários, a falta de produtos no mercado como pão e leite e poucas pessoas tinham acesso às lojas, ao frequente contrabando de produtos estrangeiros, a falta de investimentos nas indústrias, a baixa produtividade na agropecuária e ao movimento nacionalista e separatista de vários povos não russos que foram incorporados ou sofriam forte influência da União Soviética. Bem, não só o gasto com armamento, mas também com o exército levou a essa profunda crise. Vamos ver a solução encontrada pelo governo de Gorbachev na sequência. Em 1985, vai assumir o governo na União Soviética Mikhail Gorbachev e ele vai começar uma série de medidas reaproximando a União Soviética do restante do Ocidente capitalista e aos poucos fazendo uma transição do socialismo para o capitalismo também na União Soviética. Então, as primeiras medidas foram a perestroika e a glasnost, né? A primeira quer dizer reconstrução e a segunda transparência, que eram programas de reformas econômicas com o objetivo de reconstruir a economia do país, abrir espaço para a iniciativa privada, para os investimentos estrangeiros, democratizar as decisões políticas e colocar fim à censura e às perseguições aos inimigos políticos do Estado. No campo internacional, ele vai se aproximar do Ocidente, como eu já falei, inclusive necessitando, né, de colaboração econômica. Em 87, ele vai assinar o primeiro acordo de redução dos arsenais nucleares com os Estados Unidos, que é o que causava manter esses arsenais estava saindo muito caro para a União Soviética. Lembrando que, embora existissem outros países socialistas no mundo, eles não tinham como se ajudar financeiramente, né? Então a União Soviética era meio que sozinha, isolada, né, sofrendo embargo econômico. Em 1988, as tropas soviéticas começaram a retirar-se do Afeganistão, declarando um cessar-fogo na guerra entre o Irã e o Iraque por questões territoriais, na conflito no qual até os Estados Unidos estavam envolvidos. Continuando essa aproximação com o Ocidente capitalista, no ano de 1989, o recém-eleito presidente norte-americano George Bush e o presidente russo Gorbachev assinaram acordos militares e econômicos. Olha só, as duas potências altamente rivais durante a Guerra Fria agora estavam assinando acordos. No mês de outubro, os países do leste europeu iniciaram uma abertura de suas fronteiras e um processo de transição para a democracia, países sob a influência da União Soviética ou pertencentes à União Soviética. Em novembro de 89, o Muro de Berlim veio abaixo por iniciativa da Alemanha Ocidental e Oriental. Lembrando que essa divisão da Alemanha se deu no final da Segunda Guerra Mundial. A parte oriental foi dominada pela União Soviética, se tornou socialista, e a ocidental continuou capitalista. No ano de 61, foi construído um muro separando Berlim em parte socialista e capitalista. Quando esse muro veio abaixo, em 89, foi um marco muito significativo, um indicativo de que a União Soviética não tinha mais esse poder todo e que ela chegaria ao fim em breve, assim como a Guerra Fria. No final de 91, Gorbachev, né, o governante da União Soviética, renunciou e também foi extinta a União Soviética, que deu lugar à Comunidade dos Estados Independentes, uma forma de associação ainda né, ligando esses países que antes eram parte da União Soviética, que estavam incorporados à Rússia. A partir daí, eles vão se tornar independentes e é um outro processo histórico que a gente vai ver mais à frente.
Ainda falando do ano de 1989, agora em relação à China, vão ocorrer muitas manifestações estudantis por várias regiões do país que exigiam abertura política, participação política. Porém, o governo chinês vai reprimir com muita violência, abrindo fogo contra os estudantes na Praça da Paz Celestial, no centro de Beijing, no dia 4 de junho. Essa cena abaixo, que é do dia 5 de junho, ela se tornou muito célebre na história. Um jovem desconhecido, até hoje desconhecido, se colocou na frente dos tanques de guerra. Essa cena marcou, né, a luta do povo chinês pedindo mais participação política. Com o fim da Guerra Fria, né, e o fim da União Soviética, muitos acreditaram que o mundo entraria num processo de pacificação, mas o que a gente viu foi outra formatação de conflitos. Novos conflitos vão se apresentar para o mundo, que são os conflitos que a gente fala da história recente. Então, em 1990, nós vamos ter a Guerra do Golfo, tá? O que foi essa guerra? O Iraque vai invadir um país chamado Kuwait, né, no Golfo Pérsico. Esse país era um grande produtor de petróleo e aí os Estados Unidos tinham relações econômicas com o Kuwait e as intenções do Iraque, sob o governo do Saddam Hussein, em controlar essa região, atrapalharia os negócios dos Estados Unidos na região. Então, Estados Unidos, com apoio de países europeus e potências árabes, vão atacar as forças iraquianas com forte bombardeio. O Iraque vai ser derrotado na Guerra do Golfo, o Iraque vai retirar, né, suas tropas do Kuwait e o Saddam Hussein ele vai continuar governando o Iraque, mas com um embargo econômico internacional. Vai passar por muitas dificuldades financeiras o Iraque a partir daí. Em 91, nós vamos ter muitos conflitos separatistas lá na Europa, resultado da Guerra Fria, né? Com o fim da União Soviética, aquelas nações que faziam parte da União Soviética ou sofriam forte influência da União Soviética vão iniciar movimentos pela sua independência. E vai ter muita discordância em relação às fronteiras, que povo vai pertencer a qual país, gerando muitos conflitos. Então, em 91 vai se iniciar na Iugoslávia uma violenta guerra civil em decorrência dos movimentos separatistas e nacionalistas das 6 repúblicas, né, envolvendo 6 repúblicas: Croácia, Eslovênia, Sérvia, Bósnia, Macedônia e Montenegro, e regiões autônomas como Voivodina e Kosovo. Os sérvios eram os grupos dominantes da Iugoslávia e entraram em conflito com a Croácia e depois com a Bósnia-Herzegovina. Em 98, a população de Kosovo, né, que era uma dessas regiões autônomas, iniciou um movimento separatista que foi fortemente reprimido pelos sérvios. No ano seguinte, as forças da OTAN, lideradas pelos Estados Unidos, vão bombardear Belgrado, a capital da Iugoslávia, colocando fim ao conflito. O resultado dessa guerra civil foi a morte de aproximadamente 250 mil iugoslavos. Na atualidade, um dos conflitos mais latentes que vivenciamos é entre palestinos e israelenses. São os conflitos na Palestina. Lembrando que Palestina e Israel é o mesmo local. Palestina é o nome que os muçulmanos dão para essa região e Israel é o nome que os judeus dão. Apesar de falarmos dos conflitos recentes nesse vídeo, a origem do conflito entre islâmicos e israelenses não é desse período histórico, se iniciou lá no final da Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os países europeus, junto com a ONU, vão pegar boa parte daqueles judeus perseguidos, presos em campos de concentração, que perderam seu patrimônio, e realocá-los em Israel, vão enviá-los para Israel. Porém, Israel já era terra dos muçulmanos, os muçulmanos que estavam vivendo em Israel, e eles não vão aceitar pacificamente a entrada dos israelenses, porque o território vai acabar ficando no comando dos israelenses. Então, os palestinos que ali viviam, né, os muçulmanos que ali viviam, se sentiam ameaçados. Lembrando que a partir daí, né, vão tentar vários acordos, realocamentos de populações inteiras, né, nessas regiões,
Porém, em 1948 é fundado o Estado de Israel. Eles mudam o nome da região para Israel. Essa região vai passar basicamente para o controle dos judeus, tá? E a partir daí vão iniciar muitos conflitos, inclusive conflitos terroristas. Quem são os terroristas? Eram os árabes que não aceitaram do dia para a noite perder o seu território para os judeus. E formaram esses grupos que, por meio do terror, tentavam afastar esses judeus, né, da Palestina. Bom, foram muitos conflitos de lá para cá, e agora, já que a gente está falando da história recente, né, principalmente dos anos 90 para cá, vamos ver os principais acordos de paz, ou principalmente as tentativas, né? Em 93 foi assinado um acordo de paz no conflito entre palestinos e israelenses na faixa de Gaza. Esse acordo, como a gente vê na imagem, foi coordenado pelo líder dos palestinos, o Yasser Arafat, e pelo primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin. Né? Era um acordo de paz garantindo direito para ambos os lados. Mas em nenhum momento houve interesse, né, de todos os palestinos e de todos os israelenses em aceitar esse acordo. Vai ter muita resistência, vai ter muito boicote e principalmente muitos atentados, e é dos dois lados, tá? Os dois lados vão promover atentados porque não queriam ceder direitos um para os outros. Em 96, alguns grupos extremistas não vão aceitar esses acordos e vão provocar atentados para boicotar as negociações de paz, como acabei de falar. Em 99, as negociações foram retomadas, né, pelo primeiro-ministro israelense, atendendo uma parte das exigências dos palestinos, sírios e libaneses. Mas os radicais israelenses voltam a se confrontar em luta armada, dificultando as negociações de paz. Bem, o auge desses conflitos entre israelenses e palestinos foi o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, liderados, né, pelo grupo Al-Qaeda, onde o líder era Osama Bin Laden. E muitas pessoas questionam, mas por que eles atacaram os Estados Unidos se o conflito é entre judeus e muçulmanos pela disputa da Palestina, né, por aquele território lá no Oriente Médio? O que tem a ver os Estados Unidos? Os terroristas têm um problema com os Estados Unidos desde os anos 40, porque em 48 os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a reconhecer Israel como um país judeu, né? Porque Israel é um nome judeu. E começou a dar apoio militar para que os judeus expulsassem os muçulmanos que lá viviam, né? Antes deles chegarem. Aí vocês podem até questionar, mas professora, lá na Bíblia não fala que ali aquela região já era dos judeus? Então, aquela região foi de vários povos ao longo da história. Antes de ser dos judeus, já havia sido de outros povos, depois foi dos judeus. Aí os judeus migraram para o Egito, depois voltaram de novo. E na época do Império Romano, com a opressão do Império Romano sobre aquela região, vai ocorrer a diáspora judaica. Muitos judeus vão abandonar esse território por causa dessa perseguição, né, romana, principalmente no ano 70 depois de Cristo. Muitos saem de lá. Só que nesse meio tempo, ali na Península Arábica, vai nascer a religião islâmica, tá? No século 7 depois de Cristo. E os povos dessa região vão habitar, né, a Palestina, esse povo islâmico. Então, boa parte dos judeus dali já tinha migrado muito, séculos antes, já tinha saído dali. Então, nesse meio tempo, os muçulmanos chegam e depois, lá no final da Segunda Guerra, aquele grupo de judeus é realocado. Então, como vocês percebem, né, é uma história muito confusa, de idas e voltas do povo judeu ali, e o povo islâmico não aceitava mais viver sob o domínio de um outro povo, de uma outra religião, né? Do dia para a noite foram assentados ali e em nenhum momento a ONU pensou que isso poderia gerar um conflito, né? Ou se pensou, não tomou medidas para impedir. Bom, ainda falando aqui do atentado às Torres Gêmeas, uma outra consequência desse atentado foi em 2003 a guerra do Iraque. Os Estados Unidos, com apoio principalmente da Inglaterra, vão invadir o Iraque, vai prender, né, o governante Saddam Hussein, que depois vai ser executado, e as tropas americanas vão ficar por anos no Iraque.
O motivo que os americanos alegaram para essa guerra, que foi uma das maiores, né, da atualidade, foi que os iraquianos tinham armas de destruição em massa e escondiam terroristas. Nada disso foi provado até hoje. Mas, sem dúvida, os americanos tinham problema com o Iraque desde a Guerra do Golfo. O Iraque mostrava sempre intenções em controlar a produção do petróleo ali no Oriente Médio, que é o maior fornecedor dos Estados Unidos, que justifica, né, o motivo desse conflito. E tudo isso que a gente está vendo traz para conflitos mais atuais que nós também estamos vivendo, como o crescimento de vários grupos terroristas, como o Estado Islâmico, que tem promovido no Oriente Médio um êxodo, né? Muitas guerras, muitos povos estão fugindo e viram refugiados, principalmente na Europa, que é um dos problemas atuais, que consiste, né, num dos problemas da história recente, que o objetivo do vídeo é falar dos conflitos mais recentes do mundo.